Os pais são responsáveis diretos pela educação dos filhos. Por isso, devem ensiná-los no temor do Criador, com amor incondicional, senso de responsabilidade e sabedoria. Um ambiente familiar, sadio e equilibrado, também é fundamental para auxiliar o desenvolvimento dos filhos na sua formação social, física, emocional, intelectual e espiritual, em todas as idades e fases da vida. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre como criar os filhos com obediência através das Escrituras. Ensinar a amar o Criador, ouvir e obedecer a sua palavra será o melhor dos ensinamentos que você poderá deixar para seus filhos. Nosso Salvador também nos orienta sobre esses grandes mandamentos: amar ao Criador acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil, mas é essencial para que eles possam ter referências importantes em sua vida. Tal como o discípulo Paulo, devemos ser imitadores do Messias para que os filhos o imitem através de nós. Ensinem a obedecer às leis do Criador, começando pela obediência aos pais, às autoridades e respeitando e sendo humildes perante todas as pessoas. Ensinar sobre as consequências dos seus atos. Os seus filhos, ao longo da vida, farão inúmeras escolhas e certamente elas trarão impactos sobre si mesmos e sobre outros. Ensinem essa preciosa lição através da bondade, correção e de limites. O mundo carece de bons princípios, sobretudo de valores, caráter, retidão, integridade e justiça. Ensine aos seus filhos para que a vida em sociedade, a natureza e as pessoas sejam beneficiadas pelos seus bons frutos. A presença dos pais é fundamental para a educação dos filhos. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: vemos que há uma orientação para educar no caminho, que quer dizer que se ensina no decorrer do trajeto, durante a caminhada com o filho. Também é importante estar e fazer-se presente na vida dos filhos em cada fase da sua vida. Quando bebês, nessa fase inicial, o desenvolvimento infantil acontece através das interações afetivas, dos estímulos sensoriais e do contato com o mundo externo. Os pais devem ensinar os bebês de forma amorosa, a exemplo do Pai Celestial conosco, todo o cuidado e carinho, prestando atenção às necessidades de nutrição, conforto e proteção. Quando mais crescidinhos, os filhos pequenos são muito carentes de atenção e de bons estímulos para o desenvolvimento das suas habilidades. A fase da imitação, dos porquês, também de se ampliar as descobertas e assentar valores e limites.
As crianças desenvolvem sua personalidade e caráter desde a primeira infância. Ame, dê limites, diga sim e não, com a mesma autoridade e carinho. Ensine os valiosos princípios desde a tenra idade. Seja um modelo para o seu filho. Ele aprenderá facilmente atitudes e comportamentos a partir de modelos mais próximos de você, de nós, dos pais, com as práticas vistas no seu entorno. Ensine seus filhos, desde pequenos, a amarem os ensinamentos do Criador através das Escrituras, da oração diária e outros hábitos saudáveis. Quando adolescentes, essa é a conhecida fase difícil dos filhos. O caráter está sendo formado e a personalidade tentando se impor. É tempo de manter aberto o diálogo e a compreensão nos momentos de crise que possam surgir. Os princípios já aprendidos poderão ser bombardeados por situações adversas, influências negativas e experiências perigosas. Por isso, vale a pena manter o relacionamento sadio com seu filho, desaprovar comportamento errado, sem medo de confronto necessário, orientar com amor, respeito e sabedoria, encorajar para que mantenham uma firme convicção de quem eles são. Na fase jovem e adulta, esses filhos criados não precisam de ser sinônimo de trabalho dobrado. Os pais com filhos nessa fase podem ser seus grandes amigos, aliados e bons conselheiros. A experiência de vida dos pais será bastante útil para auxiliar e orientar os filhos nas suas decisões pessoais, no decorrer da sua vida e na futura família. Disponha-se a amar e orientar sempre que solicitarem. Com bons conselhos poderão ir muito mais longe. Ou seja, desde a fase do nascimento do bebê, é importante a participação dos pais no crescimento, no desenvolvimento do seu filho. Quando bebê, você dá todo o afeto, o carinho, a compreensão, o calor humano, e seu filho vai aprender a confiar em você desde essa fase. Quando criança, naquele momento, quando surgem as dúvidas, as perguntas, quando você fica sem saber o que dizer para determinadas perguntas, mesmo assim você tem que ter paciência e sabedoria para conversar com seu filho, estar próximo, jogar bola, videogame, brincar. Quando é menina, da mesma forma, a mãe precisa dar orientações. E na fase quando vão crescendo, vão se tornando adolescentes e já começa aquela idade de rebeldia, você sempre precisa manter seus filhos dentro da palavra, do conhecimento, da sabedoria das Escrituras. Por quê? Porque quando você orienta o seu filho a ler as Escrituras, quando você faz com que ele tenha interesse em aprendizado,
em aprender, ter aprendizado sobre as Escrituras, ele próprio vai aprender como se comportar, a te respeitar quando ele souber os 10 mandamentos. Então, um dos mandamentos é obedecer aos pais. Ele vai aprender a se comportar perante pessoas mais velhas. Ele vai aprender a respeitar autoridades. Ele vai aprender a viver na sociedade de forma em que ele não vai arrumar problemas. Em situações adversas, quando estão no colégio, com seus amigos, eles também vão aprender a lidar com situações complicadas, como oferta de drogas e outras situações que amigos não tão, vamos dizer assim, firmados na palavra, podem oferecer seus filhos, mas eles vão saber fazer suas escolhas no momento certo. E eles sempre vão lembrar do que foi ensinado e saber tomar a decisão certa. Quando o seu filho confia em você, ele vai sempre lhe contar a verdade, porque você é o amigo mais próximo dele. Você vai passar confiança para ele e ele vai confiar em você. Ele vai te contar todo e qualquer tipo de situação que ocorra com ele. Ele vai se abrir, ele vai falar contigo sobre o que está acontecendo no mundo em torno, as suas dificuldades, as suas dúvidas. Então ele vai te perguntar, e você, como pai ou como mãe, vai saber orientar devido à sua experiência de vida. Na fase adulta não é tão diferente, porque mesmo sendo adulto, eles não têm experiência suficiente para enfrentar os problemas e as adversidades da vida. Porém, segundo as Escrituras, ali tem todo o tipo de resposta para que ele possa enfrentar as adversidades, porque elas virão para todos, assim como vieram para nós. Então, diante disso, eu digo para vocês, se você quer ter filhos educados, filhos obedientes, distante de drogas, distante de más amizades, distante de problemas, oriente seu filho, leia as Escrituras com ele, haja de uma forma com que ele se espelhe em você. Tenha boas atitudes dentro da sua casa, evite situações para que seu filho não aprenda nada de que desabone a sua conduta, nem a sua, nem a dele. Você certamente estará ganhando, porque além de você estar dentro da palavra, dentro da vontade do Criador, o seu filho também vai te seguir. E um dia, se você não estiver mais aqui, o seu filho não vai esquecer do que aprendeu e ele vai continuar a vida dele dentro da palavra, dentro da vontade do Criador. E ele vai saber agir. E você vai poder descansar em paz, sabendo que seu filho saberá agir até o último dia da vida dele. Esteja onde você estiver, que a paz, que a proteção, que as bênçãos do Criador te alcancem e que você seja abençoado.